Por todo o mundo há lendas que contam histórias de relíquias místicas ou sagradas. Muitas pessoas já dedicaram a vida em busca dessas peças e, é claro, todas elas envoltas de muitos mistérios e especulações. Mas existe uma relíquia que certamente todos nós conhecemos, pois esta está ligada ao homem mais influente da história. Hoje irei falar sobre o Santo Graal. Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel. Desde já eu quero recomendar um vídeo do canal Nerdologia. Esse vídeo aborda o assunto por um lado mais histórico, assim você poderá conferir mais informações sobre o Santo Graal nesse sentido. Eu vou resumir alguns pontos que serão importantes aqui no vídeo, entendeu? As lendas que estão em torno do Santo Graal remontam às lendas celtas. Dizem que na cultura celta podem ser encontradas histórias sobre espadas grandes que detinham poderes e caldeirões que tinham poderes também místicos que curava, ou seja, a regeneração da vida e que cessa a fome. Logo, essas lendas foram adaptadas às lendas arturianas, onde os cavaleiros da Távola Redonda foram em busca de um caldeirão místico que logo foi transformado no cálice do Santo Graal. Além disso, provavelmente é dessa transformação que também veio a lenda da espada do rei Arthur. Mais para frente iremos entender um pouco do simbolismo entre a espada e o Santo Graal. Mas desde já quero lembrar vocês que já consta aqui no canal um vídeo que fala sobre o simbolismo da espada. Então todas as informações que contém nesse vídeo do Santo Graal é apenas um complemento, ok pessoal? Bom, e essas são as origens que remontam o simbolismo do Santo Graal e que foi derivado de vários contos medievais que deu origem à lenda do rei Arthur. É muito comum também ouvir falar que o Santo Graal faz parte do tesouro perdido dos Cavaleiros Templários, pessoal. Na verdade, esse tesouro é um arsenal de relíquias sagradas, místicas e históricas. Mas é claro que esse tesouro ainda é um mistério. E este foi abordado no filme A Lenda do Tesouro Perdido. Entretanto, podemos ver novamente o símbolo do Santo Graal envolvido com a espada, pois os Cavaleiros Templários são tidos como os guardiões da relíquia sagrada. Apesar de todas essas lendas em torno do Santo Graal, o simbolismo ainda é usado nos dias atuais pela Igreja Católica. Certamente o Santo Graal é resultado do sincretismo da cultura celta ao cristianismo. Isso é muito comum, pessoal, em religião e na cultura. Na simbologia cristã, o Santo Graal refere-se ao cálice que Jesus teria usado na última ceia entre os seus seguidores. A ceia foi feita por Jesus Cristo e foi conduzida por uma liturgia que marcou a história do cristianismo. Você pode conferir essa passagem bíblica em Lucas 22. Mas foi por volta de 1200 depois de Cristo que foi aceita a doutrina da transubstanciação. É um conjunto de duas palavras latinas, trans e substância, e significa a mudança da substância do pão e vinho na substância do corpo e sangue de Cristo, no ato da consagração, o que significa que na doutrina defende e acredita na presença real do Cristo na Eucaristia. Além da passagem bíblica, pessoal, da última ceia, que informa a chegada do Santo Graal, ou a origem do simbolismo do Santo Graal, existe também a lenda do José de Arimateia, que conta que ele colheu o sangue de Cristo após a crucificação. É importante notar que tanto na passagem bíblica, o Santo Graal ele colhe o sangue de Cristo de uma forma simbólica na ceia, porém nessa lenda de José de Arimateia, o sangue de Cristo de fato, literalmente, passa para o Santo Graal. Então é uma ligação muito interessante entre o Santo Graal e, de fato, o sangue de Jesus Cristo. Bom, pessoal, se você pesquisar um pouco sobre o Santo Graal, existem diversas relíquias que dizem ser Santo Graal. Existe uma que é venerada há cerca de 600 anos na Espanha. Inclusive a capela é chamada também de Capela do Santo Graal, que tem um cálice mencionado em um documento da Biblioteca de Barcelona. Então é uma história muito interessante por trás
desse cálice, que é o cálice lapidado, que eles consideram como Santo Graal. E existem também outras. Além disso, pessoal, há também que o Santo Graal seria uma pedra, e encontros do poema, que, se eu não me engano, Percival menciona sobre esse aspecto. Bom, depois de todo esse contexto, após, como já mencionei no início do vídeo, muitas pessoas dedicaram a vida buscando essa relíquia, como por exemplo o professor Henry Jones e seu filho Henry Jones Jr., que foi tido como referência ao Indiana Jones. Então, após toda essa lenda, toda essa repercussão, é claro que saía diversas horas e também filme abordando o assunto. Após todos esses acontecimentos, essas lendas, pessoal, tudo mudou um pouco, o aspecto veio à tona novamente com o livro Código da Vinci, de Dan Brown, que é esse que está aqui na mesa. E Dan Brown revelou um novo sentido, um novo significado ao cálice Santo Graal. Na realidade, ali estava representando, ele revelou que representava o aspecto feminino, e que na verdade isso era um grande segredo que estava relacionado à linhagem sanguínea de Jesus Cristo. Bom, pessoal, para quem não leu o livro conta a história de um assassinato que aconteceu no Museu Louvre, e que existe uma sociedade secreta chamada Priorato de Sião, que é responsável por guardar esse segredo da Igreja Católica, que na verdade Jesus era casado com Maria Madalena e teve filhos, tá bom, pessoal? Nesse sentido, o Santo Graal na verdade se refere à linhagem de Jesus Cristo com a Maria Madalena. Aquela história de Arimateia está por trás disso também, pessoal, porque dizem que ele levou Maria Madalena para a Europa. Na França, Sara, que seria filha de Jesus, e outros supostos descendentes de Jesus e Maria Madalena se misturaram com a linhagem real francesa, dando origem à dinastia merovingia. A partir daí a história ganha corpo e mais complexidade. Bom, pessoal, como se trata de religião, esse contexto que eu estou mencionando agora, quero deixar claro que não há nenhuma evidência histórica, bíblica, apócrifa, arqueológica, genética, genealógica que aponta a hipótese que de fato Jesus tenha tido descendente, que se isso fosse provado, seria um rendezvous na história da Igreja Católica. Bom, pessoal, aqui chegamos ao final toda a trajetória do simbolismo do Santo Graal. Então, muitas culturas, muitas religiões tinham caldeirões, tem recipientes que tem esse fator místico. Isso foi transformando em outras culturas, o cristianismo absorveu esse contexto também. Tanto que o Santo Graal, de fato, na Bíblia, na passagem de Lucas 22, não tem tanta relevância, não faz uma menção tão especial ao cálice assim para ser de fato uma relíquia sagrada. Isso foi se transformando com o tempo, esse sincretismo, esse simbolismo foi se transformando com o tempo. Hoje, ainda as igrejas, até na liturgia da última ceia, do partir do pão e o vinho, utiliza até simbolicamente um cálice dourado para relembrar o simbolismo do Santo Graal, no sentido da Eucaristia. Mas eu não vi formalmente a Igreja Católica assumindo como um símbolo mesmo cristão do Santo Graal. Isso está mais no senso comum dos fiéis, tá bom, pessoal? Vamos falar agora dos aspectos do simbolismo do Santo Graal, tá bom, pessoal? O Santo Graal, como qualquer outro símbolo, assume diferentes significados dependendo de quem e onde está sendo aplicado. E isso acontece em diversos símbolos, tá bom, pessoal? Aliás, qualquer símbolo está sujeito a isso. E isso aconteceu, foi mencionado até no símbolo do vídeo O Pelicano. Se você ainda não viu, eu recomendo você dar uma olhada, que é muito interessante um estudo sobre esse símbolo. Dentro da simbologia cristã, assume o símbolo da Eucaristia, lembrando o sacrifício de Jesus. Quando aplicado ao contexto místico ou esotérico, tem um significado mais profundo. Então, pessoal, nesse sentido, o Santo Graal pode ser relacionado com o sagrado feminino, pois é um cálice que regenera a vida e cessa a fome, ou seja, os atributos da fertilidade. E é esse o motivo que talvez vemos a presença da espada, pois a espada vem representando o masculino, a força, a proteção. A espada fincada no cálice está ilustrando a união dos gêneros.
Um outro atributo ainda mais comum nesse sentido é que o cálice de ouro ou santo grau simboliza o conhecimento. Lembro que o ouro simboliza a transformação ou a transmutação do chumbo da ignorância para o ouro da sabedoria. A espada aqui está representando também a força, a proteção. Nesse sentido, os guardiões do segredo, do conhecimento ou da iluminação. Claro que aqui Jesus não é descartado, pois mesmo para os estudantes dos mistérios, Jesus é tido como um mestre. Logo, simbolizando, pessoal, a senda final da busca desse conhecimento, dessa sabedoria, desse ouro. Então, por isso que talvez você vai, apesar do símbolo ser naturalmente considerado como um cristão, ele também é aplicado em algumas correntes místicas e esotéricas nesse sentido, ou simbolizando o sagrado feminino, ou simbolizando o conhecimento. Assim como eu disse no início do vídeo, pessoal, dependendo de quem usa e para que, o símbolo pode assumir diferentes significados, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aos novos inscritos eu quero dizer obrigado, sejam todos bem-vindos, e todos que vêm acompanhando o canal, comentando, isso ajuda bastante. Tem bastante pessoas envolvidas no canal. Bom, pessoal, não esqueçam que tem a página do Facebook e também o Instagram, caso vocês queiram acompanhar as postagens que eu faço. Eu sou também bem presente nas redes sociais, principalmente na página do Facebook, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!